Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe neste momento em que nós queremos meditar nas palavras que nós ouvimos do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1 até o 9. Transfiguração do Senhor. O que significa? O que é isso na nossa vida prática? Por que será, Solange, que a cada ano a igreja tem dentro da sua liturgia um domingo dedicado a celebrar a transfiguração do Senhor? Deixe-me perguntar para você: você já se sentiu numa encruzilhada, sem saber a direção que iria tomar? Muitas vezes na nossa vida, a gente parece estar numa esquina e não sabe para qual direção seguir. Isso é transfiguração. Uma esquina, mas é uma esquina na qual nós somos orientados de fato e de verdade sobre qual caminho seguir. E para sabermos sobre qual caminho seguir, nós precisamos primeiramente nos recordar a esquina na qual nós estamos. Na esquina na qual nós estamos, são dias em que nós vivemos a tentação do salto. Nós vivemos dias onde prevalece a teologia do espetáculo. Estamos na cultura do atalho. As pessoas hoje, elas são bombardeadas, quer seja pelas redes sociais, quer seja pelos conselhos, porque as pessoas, quando dão conselhos, elas também são fundamentadas naqueles influenciadores que elas acabam seguindo. E dentro dessa mentalidade que está se criando por aí, as pessoas estão buscando sucesso sem processo, cura sem tratamento e espiritualidade sem cruz. Querido irmão, querida irmã, a fé hoje ela se resumiu numa busca por montanhas. Quem nunca foi convidado para ir para um monte? Por quê? Porque todo mundo gosta do monte, o momento do êxtase, o momento da oração, o bem-estar emocional. Mas cuidado, cuidado com o cristianismo da selfie do monte. A transfiguração é um dia onde nós nos lembramos que os dias bons da nossa vida, aqueles dias maravilhosos, são apenas uma parada para reabastecimento. Por quê? Porque a caminhada carregando a cruz, ela continua. Outro detalhe, a esquina onde nós estamos. Nós vivemos dias de verdadeiros ruídos digitais. E no meio desses ruídos digitais, a voz de Cristo precisa ser exclusiva. O que Pedro tentou fazer na transfiguração? Pedro tentou igualar Jesus a Moisés e a Elias. E quem interrompeu Pedro? O próprio Pai. O próprio Pai disse para Pedro: escutem o que ele diz. Nesses dias em que nós estamos numa esquina chamada infodemia, ou seja, numa esquina onde tem muitas vozes, milhares de influenciadores, muitas ideologias políticas, gurus de autoajuda, novas teologias que vão surgindo a cada dia, e todos buscam por uma migalha de atenção. Mas tudo bem, o pior disso é que todos querem se igualar no mesmo nível da autoridade da palavra de Deus. Então, transfiguração é um dia que me quer fazer e mostrar qual caminho seguir.
Por isso o texto ele inicia dizendo 6 dias depois. Mas é que nem aquele filme. De repente você vai assistir um filme e lá no filme acontece aquela cena final. Aí, 3 anos antes, 2 semanas antes. Então vamos lá, 6 dias antes. Se o texto diz 6 dias depois, eu primeiro preciso me lembrar de um fato. Mateus está fazendo uma releitura do Antigo Testamento. Está fazendo uma interpretação do Antigo Testamento. Está querendo falar para os judeus: prestem atenção, porque esse é o Messias, esse é o Jesus prometido. Ouçam, prestem atenção no que ele tem a dizer. Aí por isso essa frase, 6 dias depois. O Wagner leu o Êxodo 24 e não apareceu lá 6 dias. Olha a conexão que Mateus faz. Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Vamos pensar em 6 dias antes. O que aconteceu 6 dias antes desse dia da transfiguração? Jesus disse para os seus discípulos que ele seria morto, mas ressuscitaria. E naquele momento oportuno, o diabo tentou Pedro. E Pedro foi tentado e disse para Jesus, chamando-o para o canto: Senhor, isso não vai acontecer contigo. Para com essa história de cruz, de sofrimento. E Jesus o exortou dizendo: arreda-te, Satanás. E se passaram 6 dias. 6 dias de reflexão. E passado esse tempo de reflexão, Pedro, Tiago e João são convidados por Jesus para subirem para o monte. E os outros 9 precisavam ficar no pé do monte. Não, Jesus não tinha discípulos favoritos. Não, ele não tinha. E também não tem. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente vive uma falsa expectativa, no sentido de que, por que eu estou passando por isso e o fulano lá não está passando? É como se Jesus tivesse que ter uma escolha favorita por mim e não uma escolha favorita pelo outro. Não, Jesus não tem discípulos favoritos. Nós precisamos entender, e por 3 vezes diz na Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas. Mas aqui tem uma questão legal, e até da lei divina. É preciso, para que algo seja verdadeiro, que se tenha 2 ou 3 testemunhas. Esse é um fato. Mas tem um outro detalhe que talvez pode passar despercebido, mas a gente precisa lembrar. Por que Pedro, Tiago e João? Pedro era o porta-voz do grupo, e Pedro precisava aprender a ouvir. Escutem o que ele diz. Pedro, presta atenção por um momento, cara. Quantas vezes esse Pedro foi assim? Ele precisava ouvir. Tiago foi o primeiro a selar o seu testemunho com o próprio sangue, o martírio. E João, o apóstolo mais longevo, o último a morrer de Cristo. Deus conhece os nossos dias. Essa é a razão. A transfiguração, ela ocorreu num momento crucial, ela ocorreu num momento específico no ministério de Jesus. Porque muito além de ser uma questão de espiritualidade, a transfiguração ela é uma questão de responsabilidade. Por quê? Porque revelar a glória divina poderia causar confusão mental ou até mesmo levar alguém para o orgulho espiritual. E olha que aqui só tem 3. E mesmo nesses 3, quem de novo teve um momento de êxtase egoísta? Pedro. Senhor, vamos ficar aqui na glória? Para que essa história de ir para Jerusalém? Para que sofrer? A velha teologia do salto. Vamos interromper os momentos ruins.
e vamos apenas viver os bons momentos. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, as suas roupas ficaram brancas como a luz. A aparência de Jesus mudou. A glória de Jesus não foi refletida nele, assim como aconteceu com Moisés, lá em Êxodo 34. A glória irradiou de dentro de Jesus. E naquele momento segue o texto, e os três, Pedro, Tiago e João, os três discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. A presença de Moisés, a lei. A presença de Elias, os profetas, as profecias. E isso aqui é uma confirmação de que Jesus, ele não é um revolucionário isolado, mas Jesus é o cumprimento da lei, o cumprimento das profecias anunciadas no Antigo Testamento. Jesus, ele não revelou a sua glória para todos os seus discípulos, porque tal evento poderia continuar alimentando aquilo que já reinava entre os judeus, uma mera expectativa política. É por isso que Jesus pediu silêncio. Por isso Jesus pediu silêncio. O texto segue. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. E enquanto ele estava falando, uma nuvem brilhante o cobriu, e dela veio uma voz que diz: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria, escutem o que ele diz. Querido irmão, que equívoco de comparação Pedro fez aqui. Pedro coloca Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. E ele é interrompido pelo Pai. Este é o meu filho. Era um momento crucial. Um momento crucial dentro do ministério de Cristo, dentro da caminhada dos discípulos. Por quê? Pedro havia acabado também de confessar o que? Jesus perguntou: o que o povo diz que eu sou? Quem eu sou? E a resposta era variada. Mas Pedro confessou pelo poder do Espírito Santo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daí? Por um momento Pedro, ele agora quer comparar Jesus, Moisés e Elias. Mas agora eles estão na última, é a última caminhada de Jesus para Jerusalém, porque ele seria, ao final dessa caminhada, crucificado, mas também ressuscitaria. E neste momento crucial, aqueles discípulos, eles precisavam aprender uma coisa: esse é o Jesus que nós seguimos. Esse é o Jesus. A transfiguração é uma prova de que o sofrimento de Jesus não é uma derrota. O sofrimento de Jesus é uma escolha voluntária de alguém que possui toda a majestade divina. Não é à toa que Pedro, Tiago e João, logo adiante, são chamados para seguir Jesus mais de perto no Getsemane. Transfiguração é o equilíbrio entre o Messias sofredor e o Messias glorioso. Na transfiguração eu aprendo o Cristo que foi crucificado. É um Cristo glorioso. Transfiguração ensina sobre o perigo que as pessoas correm diante do entusiasmo carnal diante da glória. Nós gostamos da glória, nós gostamos dos dias bons. E semana que vem nós vamos aprender, pela tentação de Jesus, que o grande perigo da nossa vida são exatamente
os dias novos. A transfiguração é um evento tão importante quanto o batismo de Jesus, porque o batismo de Jesus sela o ofício de Cristo, e a transfiguração sela o sacrifício de Cristo. Querido irmão, querida irmã, todos nós aqui temos aqueles dias em cima do monte. Todos nós temos dias de êxtase espiritual. Temos aqueles dias em que a oração também flui normalmente. E esses dias são aqueles dias, Emerson, para a gente tomar um fôlego, para a gente respirar. Sabe por quê? Porque depois a gente vai descer do monte e vai continuar a caminhar pela planície, pelas lutas e pelas provações. Porque se houvesse só lutas e provações, a gente se autodestruiria. Então esses momentos de êxtase e de glória, eles também são essenciais, mas eles apenas nos reabastecem. Querido irmão, querida irmã, só temos uma voz para ouvir, e essa é a voz de Cristo. Nenhuma outra voz, nenhuma outra revelação. Cuidado com as revelações, porque só tem um monte que me revela muitas coisas, e é um monte de páginas, que é a Escritura Sagrada. Fora daqui não há nenhuma outra revelação. A maior de todas é a voz do próprio Jesus. E disse Jesus, quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Por que será? Por que guardar segredo até a ressurreição? É porque eles só iriam compreender esse Jesus glorioso quando ele ressuscitasse. Porque por um momento aquilo gerou muita confusão. Como pode esse Jesus glorioso, aí do nada, esse Jesus glorioso pendurado na cruz? Mas como também é possível aquele Jesus está vivo, ressuscitou? Por isso, guardar segredo até a ressurreição. Se falasse desse Jesus glorioso antes, Yolanda, sabe o que o povo ia querer fazer? De Jesus um rei meramente humano. Eles não aceitariam definitivamente, de forma nenhuma, o Jesus sofredor. Mas o Jesus que brilhou no monte é o Jesus desfigurado na cruz, por amor ao pecador. Jesus se despiu da sua glória, para que eu, pecador, pudesse ser revestido com a sua glória. Jesus não é apenas mais uma voz. Jesus é a voz. Jesus é a palavra final. E eu termino dizendo para você uma frase de Jerônimo: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Que nós saibamos, pelo evento da transfiguração, que nós saibamos viver e equilibrar a nossa vida entre o Jesus sofredor e o Jesus glorioso. Porque o Jesus que sofreu, ele sofreu para que assim eu possa ter a glória de herdar a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde hoje e sempre. Amém.